Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem, né? Estamos aqui para mais uma aula e a aula de hoje na disciplina de História. Em História, nós vamos estudar, como conteúdo sobre os primeiros anos, de domínio português, Vamos falar um pouco sobre essa história, o que ocorreu, O que ocasionou para ocorrer, esse domínio. Então vamos lá. Esse período, Esse período ele vai de 1500, descobrimento do Brasil, até 1530. É conhecido, como o período pré-colonial. Os portugueses, envolvidos com o comércio asiático, eles não tinham, gente suficiente para iniciar esse domínio, iniciar um domínio efetivo do Brasil. Então, todos os contatos, eram feitos na costa, negociando então assim a extração do pau-brasil, que era a matéria-prima mais rica, é a matéria-prima, uma riqueza do nosso Brasil, do nosso país, assim como os indígenas. A partir de 1530, várias expedições, mapearam a costa brasileira, como nós estudamos sobre ela nas aulas passadas, Nós temos a primeira, a segunda expedição exploradora, nós temos a guarda-costa, E as outras que nós estudamos nas aulas passadas. Então, eventualmente, estabeleceram então as feitorias, fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que aconteceu lá no ano de 1532. Ele fundou a primeira vila brasileira, que era chamada de São Vicente, e logo depois, fundou a vila de Santo André. Ambas, as duas, no atual, sendo assim em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Esse português, ele trouxe também para o Brasil as primeiras mudas da cana-de-açúcar e o seu cultivo, desenvolvendo-se assim em toda a faixa do litoral. Durante muitos anos, houve uma grande disputa, com os franceses, mas depois de várias lutas, os portugueses, eles conseguiram assim expulsá-las, É muita história, gente, para ser contada. Então, lá no ano, de 1530, conhecido como o ano, o período colonial, que quando Portugal, tomou posse do Brasil, esse período se estendendo-se até o ano de 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil. Esse longo período é caracterizado pelas lutas, entre os europeus, entre os indígenas e pelo processo, isso de escravização dos africanos, que foram trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar. A valorização assim da produção açucareira, aumentava assim a procura por escravos, de gente para trabalhar, Pois por volta do século XVI,
o açúcar ele era considerado, né, artigo de luxo na Europa e vendido por gramas, né, nas farmácias que eram chamadas de boticas. Né? A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. Assim, né, no período colonial, muitas cidades elas foram fundadas, né, crescendo posteriormente graças ao quê? Graças à compra, à venda do produto local, né? Então, desses recursos, os principais foram o quê? A cana-de-açúcar, o gado, o ouro, né, o café. Esse período, né, chamado período colonial, foi o mais extenso da nossa história. E foi nele, né, que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação, né, com o domínio português e a cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro ele foi miscigenando-se, né? Ou seja, as etnias começaram a se misturar. Lembram, né, o que é etnias? Isso é a mistura de raças. Então aí começou, né, as misturas começaram a conhecer uns aos outros, começaram a entender, né, melhor um ao outro. Então, nas atividades de vocês, né, nós vamos falar sobre esses dois acontecimentos. Né? O acontecimento que é os primeiros anos do domínio português, que nós podemos chamar de pré-colonial, né? Depois veio o período colonial, né? Que, vamos aqui recapitulando, o domínio, né? Os primeiros anos de domínio português, começando no ano de 1500, se estendendo-se assim até 1530, né? Conhecido então pelo período pré-colonial, não é isso? Então, sendo assim fundadas as cidades, fundadas várias cidades, né? Sendo cultivado uma matéria-prima bastante também importante, como a cana-de-açúcar, né? Nós também vimos que os portugueses, né, eles conseguiram nesse período expulsar os franceses, né, e assim procurando as riquezas que o Brasil tinha, que era a matéria também para o Brasil, não é isso? Assim chegando o período colonial, que foi de 1530, né? Tomando-se posse do Brasil, quem tomou? Portugal. Né? Então, esse período aí se estendeu até o ano de 1822, né? Onde teve as lutas entre os europeus, entre os indígenas, né? Fazendo assim o processo de escravização dos africanos, né? Caracterizando então o chamado período colonial, certo? Então, os acontecimentos ocorridos nesse período foram o quê? As cidades que foram fundadas, a escravização dos africanos, né, trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar, a cultura, né, da plantação, da colheita da cana-de-açúcar, foi responsável pelo povoamento, né, pelo crescimento do litoral brasileiro, né, e assim, tendo um término, né, com a independência do Brasil, né, começando esse período lá no ano de 1530, né, tomando assim posse do Brasil e terminando em 1822, quando foi proclamada assim a independência do Brasil, tá? Então, as nossas atividades, né, da disciplina de história,
está relacionada a essa explicação, né, sobre esse conteúdo. Agora, vocês vão pegar o livro de vocês, fazer uma leitura e depois responder as atividades propostas que estão aí no nosso livro, tá bom? Então, ó, não esqueça que a leitura ela é muito importante. Quem lê, então sabe responder, tá bom? Então, beijo, tchau, tchau e até a próxima aula. Se cuidem e estudem, tá?